Aqui é Felipe Gomes falando. Sejam bem-vindos à live do perfil Aurículo para Físios. É um prazer recebê-los aqui. Então, quando é que a gente vai ter uma possibilidade de avaliar a língua? Né? Geralmente no começo do tratamento, quando você vai abordar o paciente, você está fazendo anamnese e a gente vai, como uma das formas de examinar, posso descobrir avaliando a língua, tá? E aí, quando é que começou a minha atuação nessa parte que é a medicina tradicional chinesa? Vou falar um pouquinho antes da gente começar a falar da língua, né? Eu sou fisioterapeuta, minha formação é essa, e durante a graduação eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com acupuntura e o meu primeiro contato foi com a auriculoterapia. Eu vi um colega bem mais velho falando que tinha utilizado o ponto do diafragma para estimular um paciente a respirar melhor. E eu falei, caramba, que interessante, né? E ele falou, poxa, o paciente estava lá fazendo um trabalho postural, não estava conseguindo conciliar bem a respiração diafragmática, e ele foi lá, colocou um estímulo, foi com uma esfera, não foi nem agulha, né? Colocou estímulo com esfera na orelha do paciente, ficou pressionando aquele ponto e o paciente começou a harmonizar o padrão respiratório. E eu falei, caramba, que legal. Achei muito interessante. Já tinha uma certa inclinação para terapias alternativas, né? Porque eu já tinha uma vivência com artes marciais, com a história da medicina tradicional chinesa, mas sem a vivência. E aí, logo depois, no final da graduação, no último ano, eu já comecei a procurar estudar mais. Depois fui fazer pós e tudo mais. E foi aí que começou a minha atuação, né? E sempre eu vi uma forma muito interessante de abordar o ser humano, de ter essa visão diferenciada, né, sobre o processo de saúde e doença, e que possibilita a gente trabalhar de uma maneira muito integrada e ter resultados, né, fantásticos. Massa. E aí, falando sobre língua, né? Então, uma das formas de avaliação na medicina tradicional chinesa é a avaliação da língua. Além disso, a gente também avalia pulso, tá? Você avalia o pulso radial, né? Então, no pulso radial você vai ter 3 pontos em cada lado, onde você vai estar verificando a intensidade desses pulsos superficiais e profundos. Além disso, você vai ter uma vasta quantidade de informações a respeito dos sistemas, como o paciente está tendo sua digestão, como ele está passando pela sua respiração, como está o controle dos fluidos, se ele respira bem, se ele tem edema, se a circulação... Enfim, são muitas informações que vai nos ajudar a entender melhor esse processo. E aí, a partir da visualização da língua, a gente consegue ver também como alguns desses sistemas podem estar respondendo, tá? Então, a gente já ensina o paciente a todo dia olhar a própria língua, né? Ele vai olhar na frente do espelho a língua todos os dias e ver, no geral, se tem alguma alteração, né? Muitas vezes você pode, um belo dia, acordar e perceber que sua língua agora está com uma fissura, né? Em determinada região, no centro, por exemplo, né? E aí você fica alerta, já procura o seu tratamento de maneira preventiva antes que o sintoma venha a aparecer, né? Então, beleza. Então, para entender a avaliação da língua, a gente tem que ter uma noção, um panorama geral de como é o aspecto da língua. Vou mostrar a minha aqui, vamos ver como é que ela está hoje. Vamos ver o formato da língua, tá? E nesse formato da língua, ele tem que ser harmônico, primeiramente, tá? Então, a língua ela tem que preencher o espaço da boca de uma maneira harmônica. Você não pode ter uma língua nem muito larga, nem uma língua muito estreita, tá? Isso pode já estar indicando algum tipo de alteração. Então, pacientes que têm, por exemplo, edema, né, na língua, isso pode estar mostrando, quando a gente vai entender, uma alteração no meridiano do baço pâncreas. Isso pode estar demonstrando presença de umidade, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, né, o formato da língua. Uma língua muito pontiaguda pode estar demonstrando também um aspecto de energia mais yang, né? O paciente com uma língua, além do formato, a gente pode estar vendo também a questão da coloração da língua, tá? Então a gente vai ver formato, a coloração, se a coloração é uniforme, se tem algum tipo de alteração relacionada a manchas. A gente vai ver o revestimento da língua, que é a saburra, né? Se existe um revestimento, e o normal é você ter um revestimento fino e branco,
né? Se a pessoa tem um revestimento mais espesso, ela acorda, tem aquele revestimento mais grosseiro e ela tem que raspar a língua ou tem que escovar a língua para poder aquilo ficar mais com aparência melhor, ela pode estar num processo patológico, né, na visão da medicina tradicional chinesa. Então a gente tem que investigar o aspecto dessa saburra para que a gente possa ver a saúde do indivíduo. E uma outra coisa que a gente pode verificar também é o aspecto geral, inclusive a parte de movimentação da língua, tá? Uma língua que ela tem uma boa musculatura, ela tem uma firmeza, né? Não é uma língua flácida, não é uma língua mole. Isso pode influenciar inclusive na dicção do paciente, na forma que ele fala, né? Se você verificar, por exemplo, um indivíduo que teve uma lesão neurológica, uma lesão central, ele pode ter um desvio da língua, né? Quando você avalia um indivíduo que teve um acidente vascular, por exemplo, né? Ele pode ter, como ele tem uma hemiparesia, ele pode também ter um desvio da língua. Você pede na avaliação para ele botar a língua para fora e a língua se desvia, né? Isso é muito comum na avaliação. Então, outra coisa que pode acontecer é a língua com tremores. Então, se a pessoa apresenta tremor na língua, isso também já é uma alteração. Eu vou falar sobre cada uma dessas alterações para vocês, tá? Então, falando sobre cada área da língua, né? Então, eu já sei que a ponta da língua corresponde à área do coração e do pulmão, as laterais correspondem a fígado e vesícula, o centro da língua corresponde a estômago, baço e pâncreas, e o fundo da língua corresponde a rim, bexiga e os intestinos, tá? Então, o que é que eu tenho que observar primeiro falando de coloração? Então, aspecto geral, você vai olhar o paciente, é importante você ter uma iluminação adequada, tá? Então, cuidado com luz muito forte, porque isso pode alterar a sua percepção da cor da língua. Então, se você tem no seu consultório, na sua sala, uma janela bem iluminada, ou se você tem uma luz ambiente que ela também não gere nenhum tipo de alteração na sua percepção, você pode posicionar o paciente de maneira adequada para visualizar. Cuidado com lâmpadas coloridas, tá? Uma outra coisa, cuidado com alimentos. Tem até uma história engraçada. Um paciente, uma vez, ele chegou para avaliação, isso a gente estava no estágio de acupuntura, quando eu estava, isso é muito tempo atrás, né? E o paciente chegou com uma língua mais arroxeada que o normal, né? E aí um colega falou, olha, tem aqui um paciente que está com padrão de estagnação, você precisa ver. Esse paciente aqui com certeza está com uma alteração no meridiano do fígado e tal, e já começou a falar. Aí os colegas, né, fomos lá ver, pô, interessante, nunca tivemos um paciente com a língua tão roxa assim. E aí o paciente, depois que começou a entender do que se tratava essa estagnação, ele falou, poxa, eu chupei uma bala de uva, será que isso não tem a ver com o problema dessa cor? E aí realmente, né, foi a bala de uva que deixou a língua dele mais roxa. Não era um roxo tão forte, tipo aquele refrigerante, que nem sei se vende mais, aquele Fanta Uva, né? Mas assim, era um padrão meio violeta, meio arroxeado, que já mostra, né, pela visão da medicina tradicional chinesa, um padrão que a gente chama de estagnação, que a energia não circula bem, tá? E aí, para as alterações sanguíneas, isso é muito importante, porque na visão da acupuntura, né, o sangue ele flui junto com a energia vital. Então, quando você tem uma estagnação de sangue, quando o seu sangue não circula bem, a sua energia não vai circular bem. Isso pode gerar dor, isso pode gerar alteração na função de órgãos, enfim, isso pode gerar outras complicações, certo? Então, alimentos podem alterar a sua avaliação. Certifique que o paciente não comeu nada com corante. Uma outra coisa, a escovação da língua também pode mascarar o resultado. Como a gente tinha falado, o normal é ter saburra, né, um revestimento. Se o seu paciente tem a saburra espessa, mas ele escova muito e chega para você na avaliação sem saburra, você não vai adivinhar. Então é bom perguntar, quando você acorda, existe um revestimento espesso na sua língua? E qual é a cor desse revestimento? Então o normal, como eu falei para vocês, é ter uma saburra fina e branca, tá? De uma maneira uniforme na língua. A língua normal é que ela tem uma certa umidade. Não é a língua com umidade muito forte, aquele brilhante, parece que está envernizada, não. É uma umidade leve,
tá? E também não pode estar seca. Tudo isso pode indicar alterações na saúde do paciente. Então a gente já falou sobre coloração, a gente falou agora sobre umidade, tá? Sim, falando sobre saburra, né? Então a saburra, ela pode estar mostrando um resultado de como o paciente está metabolizando a energia dos alimentos, por exemplo, tá? Então, quando você tem uma presença da energia do frio, né, uma energia em excesso também, você pode ter aí uma saburra mais branca, tá? Então a coloração branca indica frio interno e a coloração amarela indica calor interno, tá? Então, se você não é da área da medicina tradicional chinesa, pode estar perguntando, né, como assim calor, frio? Pois é, a gente vai estar usando termos relacionados a elementos da natureza. Então a gente vai ter aí 5 elementos principais relacionados a esses fatores patogênicos que podem indicar alterações na saúde. Então já falei calor, falei frio, né? Além disso a gente tem o vento. Na língua, quando o paciente tem alterações relacionadas à presença de vento, ele pode ter tremores na língua, tá? A energia do vento, ela afeta o elemento madeira, e o elemento madeira, fígado, vesícula biliar, e estimulam, por exemplo, tendões, músculos fásicos, e a língua é um músculo, tá? A gente também tem a energia da secura, que pode atacar, né, o elemento metal, que seria pulmão e intestino grosso. Isso pode influenciar na questão dos líquidos corpóreos e pode estar associado com a energia do calor, tá? E além disso temos a energia da umidade. A energia da umidade pode atacar o elemento terra, que é estômago e baço pâncreas. Isso aí acontece bastante, gente, bastante, tá? A maioria das pessoas da nossa sociedade contemporânea tem uma alteração no elemento terra, que está relacionado com estômago, baço, pâncreas, né? E está relacionado muito com a alimentação. Então basta você não ter uma alimentação saudável que o seu elemento terra já vai estar afetado. E vamos ver que é difícil, né, ter uma alimentação saudável. Pessoas que... falei da saburra, falei do formato, falei da umidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre a coloração, tá? Então, o paciente chegou, falou sobre suas queixas, né? Vamos olhar a língua. E aí você fez a anamnese, vamos ver a língua. O que é que a gente consegue ter de informação correlacionada, tá? Então a língua ela vai estar mostrando o estado de saúde do paciente nos últimos dias. Então quando ele tem uma coloração muito avermelhada, uma cor vermelho vivo, né? A gente pode considerar isso aí um excesso da energia yang, tá? O normal da língua é ter um tom rosado, tá? Ou um vermelho mais clarinho. Se você tem uma língua vermelho muito forte, isso indica um aspecto de yang, tá? Energia em excesso. Se essa energia em excesso estiver concentrada em uma determinada área, a gente pode levar essa mesma informação para aquela área específica. Se é na ponta da língua, você tem, por exemplo, alteração na parte cardiorrespiratória, tá? Isso pode ser emocional também. Então, se você tem a pessoa com a ponta da língua mais vermelhinha, o coração mostrando excesso, ela pode estar passando por uma questão emocional, tá? Então, o emocional, ele é processado pelo meridiano do coração e pericárdio, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, está num estado de muita ansiedade, ou até mesmo uma pessoa que está apaixonada, né? A ponta da língua pode ficar vermelha, porque você tem uma concentração de energia maior na região do coração, tá? Se o seu paciente tem uma região vermelha mais no centro, seria estômago, baço, pâncreas. Se for mais na lateral, vai ser fígado, vesícula, certo? Então, coloração avermelhada, excesso, e pode estar excesso de energia yang, e também pode ser excesso de calor, que o calor é yang. Se a língua não está vermelha, mas ela está arroxeada, né, com um tom violeta, um tom roxo, isso mostra estagnação, onde a energia não circula bem. Então a estagnação pode estar associada também em cada uma dessas áreas, né, ou na língua como um todo. E aí a gente pode também, quando tem a língua como um todo, pensar na questão de circulação de sangue também do paciente, tá? Em chinês a gente chama de shui. Shui seria o sangue energético, seria esse sangue também com energia vital, né? Se a língua, por outro lado, estiver pálida, gente, o que é que isso quer dizer?
pouco sangue, pouca energia. Então a pessoa pode estar com uma deficiência, um déficit energético. E aí a gente precisa verificar se isso é como um todo ou em áreas específicas. Se por acaso tiver áreas específicas, isso já indica a nossa abordagem, que aí, por exemplo, se a gente está falando de trabalhar com aurículo, a gente vai tonificar esses pontos, né? Se está falando de acupuntura, você vai usar agulhamento naqueles pontos para tonificar, pode ser moxa, pode ser ventosa, enfim. Então, língua pálida é deficiência energética, tá? Se o paciente apresenta uma zona com a língua com cores alteradas, por exemplo, na ponta está mais avermelhado, na lateral está um pouco mais roxo, né? Ele pode ter padrões mistos também, isso pode acontecer, né? Nem sempre as informações vêm fáceis para a gente avaliar, então a gente pode estar verificando padrões mistos, certo? E aí já falei para vocês que a saburra também indica, né, alteração. Então uma saburra com a cor amarela é calor, saburra branca é frio. Se a saburra é espessa, isso indica um fator patogênico, né, mais aprofundado, ou seja, se a pessoa já está numa fase de problema de saúde um pouco mais demorado a ser tratado, mais crônico ou mais complicado, tá? O normal não ter essa saburra tão espessa. E aí você pode verificar se o paciente, a depender da área, né, tem essa alteração. E se a saburra é inexistente, isso pode estar mostrando também um calor excessivo, tá? Então você pode ter, por exemplo, uma saburra bem distribuída na língua, exceto na lateral. Isso mostra que essa lateral ela pode estar com um calor em excesso, que ela resseca os líquidos corpóreos e pode inclusive diminuir a produção de saburra. Tá? Outra coisa, a língua seca. A pessoa bota a língua para fora e você vê aquela língua seca, sem saliva, né? Isso também pode estar mostrando calor interno. E aí, nos pacientes que têm calor interno, a gente tem que entender quais são os meridianos envolvidos e fazer condutos para expulsão desse calor. E aí a gente tem várias técnicas, né? Uma das técnicas que tem um resultado muito interessante e efetivo são as técnicas com sangria, tá? Pode ser sangria na orelha, pode ser sangria com ventosa. São técnicas que ajudam a retirar esse excesso, que seria, no caso, o excesso de calor, tá? Então as sangrias têm um resultado muito, muito interessante quando o paciente tem quadro de calor. E assim a gente tem, já tive diversos casos de pacientes assim, com quadro de calor, a gente fazer a sangria, né, geralmente na orelha ou então com um copo de vidro, né, nas costas, e o paciente ter um resultado de uma melhora rápido, um resultado expressivo, e até mesmo ter questões sistêmicas, tá? Se o paciente começa a fazer tratamento com acupuntura, com aurículo, uma forma de você ver a progressão do resultado é ver também as alterações na língua. Então, normalmente, quando você faz uma intervenção com aurículo, com acupuntura, com ventosa, né, quando você usa um raciocínio dentro dos meridianos de acupuntura, seja lá com a ventosa nas suas costas, no meridiano ao longo do corpo, seja com pontos da orelha, você vai ter uma resposta que vai estar em média aí de 4 dias. A partir de 4 dias você começa a ter uma mudança no aspecto da língua, tá? Então, geralmente 4, 5 fotos sobre a alteração na avaliação de língua, e vocês vão aqui comigo ver sobre o que eu estou falando, tá? Aí, para aquelas pessoas que às vezes falam assim: ah, não acredito nada disso, e que nada, é muita viagem esse negócio de medicina tradicional chinesa. Gente, nós temos embasamento que vai desde a parte embriológica, né, até a parte neurofisiológica. Então, assim, na parte embriológica nós temos aí a formação da língua no mesmo folheto embrionário de formação do coração, por exemplo, tá? E na medicina tradicional chinesa, eles já tinham uma frase, uma máxima que eles falam assim, que a língua é o broto do coração. E eles usam isso para justificar pessoas que têm alterações no meridiano do coração, que são pessoas que falam muito, pessoas que têm alterações emocionais, tá? E aí, quando você vem para a parte neurofisiológica, a gente vai ver que a região do nervo hipoglosso, que é o 11º pá, né? o 9º pá, perdão, junto com o vago, que é o 10º pá,
eles têm uma proximidade muito grande, tanto que os estudos neuroanatômicos antigos consideravam a mesma coisa, né? E essa proximidade traz uma abordagem da questão sistêmica, porque lembra que o nervo vago ele vai inervar a maioria das nossas vísceras, né? E ele tem uma conexão, você tem fibras relacionadas a essa parte da conexão dos nervos do hipoglosso, por exemplo, com o vago, que pode te dar essa possibilidade, né, de ter questões viscerais se manifestando na língua, tá? E isso é uma coisa muito comum, você vê que não só na medicina tradicional chinesa, mas a própria medicina ocidental avalia a língua do indivíduo, né? Isso pode estar mostrando alterações também. Ok, gente. Sim, deixa eu ver uma pergunta que veio aqui de Rock Físio. Quando você fala em vícios, também está incluindo as drogas? Sim, também inclui drogas, tá? Então, assim, a acupuntura tem um resultado muito interessante, e a aurículo de uma maneira particular também, no tratamento, na desintoxicação de indivíduos e principalmente na questão de tratamento de mania, né? Mania, vício, comportamentos compulsivos. E a gente tem uma possibilidade de tratamentos de questões emocionais de uma maneira bem interessante com a medicina tradicional chinesa, tá? Então, a gente tem estudos, inclusive, né, mostrando tratamento de pessoas para tabagismo, alcoolismo, né, que tem resultados interessantes. Mas, como eu falei, é importante ter uma abordagem multidisciplinar, né? E na minha própria prática clínica eu já vi muito isso. Tem pessoas que têm até uma curiosidade, assim, tabagista a longo prazo, tem uma curiosidade no tratamento, mas não tem aquele desejo de mudança, né? Então eu vejo que a pessoa tem que estar motivada, né, no processo, ela tem que ter persistência, porque quando a gente está falando de drogadição, né, os adictos, as pessoas viciadas, elas têm dificuldade muito grande. Às vezes esse processo ele tem que ser feito, né, às vezes a médio ou longo prazo, é uma coisa que tem que ser acompanhada e muitas vezes não é fácil, né? Então, mas ajuda sim, tem um resultado bem interessante, certo? Valeu, galera. Então vamos ver aqui algumas línguas com alterações para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, estou abrindo aqui a tela do computador. Eu vou mostrar para vocês uma alteração que já é um tanto feia. Deixa eu virar para cá. Troca a tela. Pronto. Vejam só. Aqui a gente está com uma língua de um paciente com câncer, tá? Esse paciente ele apresenta uma mancha preta na língua. Isso aqui já é um padrão bem complicado, um padrão já mais avançado de uma patologia, pacientes que às vezes estão passando por questões de radioterapia, enfim. E aí ele pode ter essas alterações, né? Nesse caso aqui você tem uma parte mais vermelha escura, pela luz do celular aqui fica meio claro, mas assim ele tem uma coloração um vermelho um pouco mais forte, com zonas pretas, né? Algumas regiões de saburra aqui com aspecto até meio esverdeado, e presença de fissura também, tá? Não tá tão nítido aqui, mas ele tem fissura nessa região, tá? Uma região mais profunda, você consegue ver uma fissura mais aqui, tá? Então esse paciente ele tem um aspecto bem prejudicado da língua, tá? Deixa eu ver se tem outra língua aqui. Esse aqui é mais certo. Essa aqui tem as ilustrações, tá? Esse é um mapinha de um autor que a gente usa muito tanto na aurículo quanto outros pontos, que ele trabalha com a linha da acupuntura japonesa, né? Mas é muito próximo, as informações são todas coerentes com o que a gente continua a trabalhar. Então aqui, olha, é uma ilustração mostrando, né, a questão de calor, a língua normal, mais rosadinha, a questão de calor, que seria a saburra mais amarelada, a questão da umidade, né, ela pode mostrar a língua com um pouco mais de inchaço, um pouco mais de palidez. Há um ponto importante também que eu acabei não falando para vocês, que é isso aqui, ó, gente. A língua denteada. Língua denteada, ela pode estar mostrando uma deficiência de energia, principalmente da energia do baço, e está mostrando também uma questão de edema, tá?
O edema faz com que a língua faça contato com a região dos dentes e dessa forma você tem um aspecto denteado, não é mordido, é denteado. Eu vou até virar para vocês, que eu estava acompanhando a minha língua, e minha língua nos últimos dias tem ficado um tanto denteada. Dá uma olhada, ver se você consegue ver. Essa lateral não é como o da ilustração, né? Que o da ilustração a gente tem um aspecto bem marcado, mas esse aspecto denteado ele já mostra uma alteração no baço. Então eu ultimamente não estou me alimentando tão bem, preciso melhorar minha dieta, tonificar minha energia geral, né? Então isso pode ser acompanhado diariamente, e quando você já tem um conhecimento, você já pode direcionar para o seu tratamento. Então no meu caso, eu sempre que olho minha língua e verifico, a minha língua está muito pálida, preciso tonificar melhor minha energia, vai te ajudar a dar mais disposição. Beleza, então voltando para a língua, que o assunto aqui é língua, né? A gente tem, nesses exemplos aqui, como eu falei para vocês, essas alterações, tá? Então vou voltar ali para a tela para mostrar na ilustração algumas coisas. Então, como eu tinha falado para vocês, a língua mais roxa, ela está associada a uma estagnação do Xue, que seria o sangue energético, né? Uma língua com muitas fissuras, né? Ela mostra já um excesso de energia Yang, então você tem a deficiência de energia Yin, e aí você tem com energia Yang muito calor, e o calor ele vai ressecar a língua formando essas fissuras, tá? E a depender da região, você pode ter um diagnóstico específico. Então, se é a região mais central, estômago, baço, se são as laterais, fígado, vesícula, se é a ponta, né, coração, pulmão, e se é o fundo da língua, você tem aí mais a parte de rim, bexiga e intestinos, certo? Então, aqui são algumas ilustrações mostrando para vocês como fica essa língua. Aqui, essa imagem eu uso na minha aula, que eu dou sobre avaliação de língua, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, esse é um paciente com aspecto de deficiência, estagnação. Vejam aquelas manchas escuras, né? As manchas com tom mais enegrecidos, mais pretos, né? Esses pontos já mostram uma alteração importante na saúde do indivíduo, né? Um indivíduo aqui com também um padrão mais pálido e com fissuras, vocês podem ver. Esse aqui, ó, as zonas sem saburra, né? Zonas específicas que mostram aí uma presença de calor, né? Esse fundo de saburra está um pouco mais amarelado. Veja aqui uma saburra branca bem espessa, né? Em um aspecto geral, a saburra mais na raiz da língua. Aqui a gente pode ver uma região de edema mais nas laterais da língua. Então, toda vez que a gente tiver esse edema, isso a gente pode estar associando a energia de umidade, tá? Então, se o paciente tem umidade mais na região de fígado e vesícula biliar, ok? E esse paciente aqui, ó, um aspecto de palidez, né? Que já indica deficiência, com um tom um tanto mais pro amarelado, né? E a língua ocupando um espaço mais acentuado, ou seja, né? Muito edema, energia de umidade, certo? Umidade e calor, ok? E então, esses são alguns exemplos. Tudo isso a gente pode estar associando com o quadro encontrado na anamnese, tá? Quando nós estamos falando de pacientes com determinadas patologias, a gente vai lembrar justamente dessas áreas correlacionadas, para que a gente possa ter uma noção em que área encontra essas alterações, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê a área central de estômago, baço, a gente vê vindo para a lateral e para o fundo, né? Que pode estar pegando essa parte de fígado e também um pouco a parte do rim e bexiga, né? A parte já ainda continua no estômago e baço. Aqui a região mais do raiz da língua, né? Que ainda pega o centro, né? Mas também pega a parte da raiz da língua, rim, bexiga, cor branca é frio, né? Então tudo isso a gente vai estar vendo dentro da avaliação da auriculoterapia, tá? Dentro do curso de auriculoterapia eu tenho uma aula só sobre isso, e a gente fala muito sobre esse tema, porque é um ponto importante dentro do tratamento
da medicina tradicional chinesa, né? Seja você que vai trabalhar com acupuntura, com aurículo, com guaxá, com ventosa, tudo isso é um ponto importante para ser avaliado. Precisa ser acupunturista? Precisa ser acupunturista? Não, gente, não precisa ser acupunturista, tá? Eu tenho formação, sou pós-graduado em acupuntura, né? Mas assim, eu mesmo na minha graduação já conhecia pessoas que tinham formação só na auriculoterapia, né? Dentro da pós de acupuntura, a auriculoterapia é um módulo, né? E você pode ter essa formação como auriculoterapeuta e atuar usando esses conhecimentos, tá? Inclusive eu conheço muitos profissionais e formo também esses profissionais, né? Então assim, você tem a possibilidade, agora você tem que entender exatamente essa correlação das informações para que você possa ter saber como utilizar isso na prática, né? Tem mais pergunta? Outra? Só essa pergunta, né? Pronto, massa. Galera, vamos encerrando por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, envie agora, enquanto eu vou me despedindo, tá? Foi um prazer estar com vocês. Essa é a primeira live do perfil Aurículo para Físio. Nosso público, né, maior são de fisioterapeutas, mas todos os outros profissionais da área de saúde são super bem-vindos aqui. Se você trabalha com técnicas holísticas, né, com outras formas de terapia, você também é super bem-vindo. Esse conteúdo vai te ajudar também, tá? E se você é estudante, se você também ainda não está atuando, né, eu creio que isso aqui vai te ajudar na construção do conhecimento. E se você estiver disposto a aprender, cola com a gente, que a gente tem muita coisa para passar, certo? Então, vamos encerrando por aqui. Se você tiver interesse em seguir o nosso perfil, @aurículo para físio, tá? A gente vai estar fazendo sempre produção de conteúdos, tanto no feed quanto nas lives. Segue também @opcursos em saúde, que é o nosso outro perfil, que a gente tem uma publicação também de outros conteúdos para cursos da área de saúde em geral. E nós temos Telegram também, né? Verena está me lembrando aqui do Telegram. O grupo do Telegram vai estar lá no perfil, lá na nossa bio, tem o link para entrar no Telegram. Como é que é o Telegram? Quem não conhece o Telegram é tipo um WhatsApp, só que melhor, tá? Porque no WhatsApp a gente tem limite de pessoas, no Telegram você tem uma possibilidade imensa, né? Dentro do canal Telegram você tem uma quantidade muito grande de pessoas que podem entrar. E outra coisa bacana no Telegram, quando você entra, todo o histórico de mensagens você acessa. Você não vai ver só do momento que você entrou, você vê do que já rolou, tá? Então a gente tem um canal que é diferente do grupo. Lá no canal a gente posta vídeos, posta livros, materiais de estudo. Então se você entrar agora, você já vai baixar tudo que já rolou antes. Se teve PDF lá, você vai entrar agora, você vai baixar também, tá? Então entra lá no Telegram. Eu acho que o link tem o link, você bota lá /aurículo para físio, tá? Então, se você não usa o Telegram, é uma oportunidade de você entrar para usar para coisas produtivas, né? Para estudar também. Beleza? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nas